noite a todos, né? Graça e paz. Aqui nós estamos na continuidade do nosso culto ao nosso Deus, culto de oração. Já tivemos um primeiro período, né, que foi o período de oração, um período de louvor, de leitura da palavra de Deus. Agora, no entanto, nós entramos para a segunda parte, né, deste culto, que é o momento da proclamação da palavra de Deus, né? É o momento em que nós trazemos, né, uma palavra do Senhor para os corações, né, para o nosso povo. Nós queremos dizer a todos vocês que estamos gratos a Deus pela sua vida, pela sua presença, por você estar aqui conosco nesta noite. Nós, neste momento, queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós estaremos tecendo alguns comentários, queremos trazer nesta noite, né, uma meditação que, na verdade, é uma palavra de esperança. E o maior desejo do nosso coração é que a sua esperança não esteja em homens, em mulheres, que a sua esperança não esteja na sua família, que a sua esperança não esteja na vida daqueles que te cercam, muito menos na vida das nossas autoridades. A nossa esperança, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. Eu quero orar neste momento, nós queremos orar neste momento, né? Por nossas autoridades, também por alguns amigos nossos, parentes, né, familiares, que também estão na linha de frente, nessa luta aí, no combate, na prevenção e na cura, né, daqueles que foram acometidos ou que estão aí em fase de suspeita desse vírus. Mas não somente por ele, mas por todas as enfermidades que têm acometido a nossa nação. Então nós vamos orar neste momento. Se você puder, onde você está, você nos acompanhar também com oração. Senhor, nosso Deus e Pai, somente o Senhor é Deus. Nada, Senhor, neste mundo foge ao teu controle. Tu és exaltado nos céus e na terra. Tu és soberano. O Senhor é o Criador, o provedor e o sustentador de todas as coisas, de todos os seres viventes deste universo. A ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória. Nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que nós temos atravessado já estava predito e previsto em tua palavra. É tão somente o cumprimento de mais uma etapa, Senhor, da existência deste mundo, para se preparar para o momento auge da existência da humanidade. Senhor, neste momento nós queremos colocar diante de ti o nosso prefeito, Ronaldo Dimas, e todo o secretariado dele, Senhor. Todos aqueles que estão trabalhando juntamente com ele, ó Deus, para trazer à nossa sociedade, para trazer ao nosso povo, Senhor, mais tranquilidade e segurança em todos os aspectos, Senhor, quer sejam segurança, ó Deus, no quesito da saúde física. Senhor, toma as nossas autoridades em tuas mãos. Que além de tudo, Senhor, eles possam compreender, ó Deus, o teu amor e o teu cuidado para com eles. Para que possa cair no coração de cada uma das nossas autoridades, ó Deus, o senso de justiça, Senhor. O senso de amor, ó Deus. Senhor, nós queremos colocar diante de ti os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, que são médicos, agentes de saúde, assistentes sociais, psicólogos, Senhor, enfermeiros, enfermeiras, Senhor. De uma forma especial, eu quero colocar diante de ti a minha nora Bruna, Senhor, ali na linha de frente, em São Paulo. Cuida dela e do meu filho, Pai. O Senhor sabe que muitas vezes nós nos preocupamos, mas nós não precisamos nos preocupar porque o Senhor tem tido já um cuidado
em todas as áreas das nossas vidas. Mas aqui nós estamos colocando eles nas tuas mãos. Eu quero apresentar a ti também a Verinha, o Jardel e seus filhos, a Martinha, o Jansley, a sua filha e todos os seus familiares. Queremos colocar diante de ti os nossos amigos médicos, a doutora Camila, Senhor, e outros mais. Que o teu cuidado seja sobre a vida deles, ó Deus, pois eles estão, ó Deus, como soldados na linha de frente desta batalha. Guarda, protege cada um deles. Os nossos policiais, Senhor, o exército, aqueles homens e mulheres que de uma forma muito humilde limpam o chão da nossa cidade, Senhor. Ó Deus, guarda esses grupos, Senhor. Coloca a tua mão de misericórdia e que eles não percam a esperança em ti, ó Deus, e a certeza de que a humanidade ainda tem jeito, que a humanidade deu certo, porque foi criação das tuas mãos, Senhor. Obrigada por este momento, que cada momento que nós passamos na tua presença é um momento, é um tempo ímpar na nossa vida. Senhor, a nossa súplica nesta noite é que tu estejas a atentar para os nossos pedidos, ó Pai. Eu quero te pedir por todos os meus amigos, Senhor Deus, por todos os meus familiares. Nós queremos colocar diante de ti aqueles que estão com dificuldades financeiras. Não permitas, ó Deus, que o pânico e o desespero bata em seus corações. E nos ajuda, Senhor, a ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão do que for, de uma palavra de esperança, Senhor, de uma cesta básica, de uma ajuda financeira, de um emprego, Senhor. Nos ajuda a socorrer, ó Deus, aqueles que estão ao nosso alcance, ó Pai. Ó Deus, a nossa maior esperança é que a tua palavra mais uma vez se cumpra, ao dizer que chegará o momento que todos os joelhos se dobrarão e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos a ti, ó Deus, suplicando a tua intervenção em nossa cidade, suplicando a tua intervenção em nosso estado, na nossa capital Palma, Senhor. Entra com a tua providência, entra com a tua intervenção, Senhor, porque o Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas, Senhor. E nós cremos, a nossa fé está no alicerce que és tu, ó Deus. Nada vai abalar a nossa fé, Senhor. Nós não perderemos a nossa esperança em ti nunca, Senhor. Senhor, nós não perderemos, ó Deus, a certeza de que o homem, ó Deus, que a humanidade deu certo e que muitas coisas ainda estão por serem consertadas, mas haverão de serem consertadas pelo poder que há no nome santo e poderoso de Jesus, porque é no nome dele que nós oramos neste momento, hoje e sempre. Amém. Amém? Hoje o tema que nós estaremos trazendo como ministração é: apesar de tudo, a humanidade deu certo sim. Por que nós escolhemos esse tema? Primeiro, nós oramos e pedimos ao Senhor a direção dele. Segundo, essa foi uma frase, né, parecida com essa frase que aí percorreu, né, toda a área da informática, a internet, nesses últimos dias. Quando um ator querido e respeitado, né, pela maioria da nossa sociedade, da nossa população, já avançado em idade, e ele tirou a sua própria existência, mas antes de tirar a existência, ele deixou uma carta, ele deixou um bilhete, e nesse bilhete ele colocou uma frase que foi chavão, que foi comentada, né, em toda área, né, de comunicação em nosso país. E a frase foi: a humanidade não deu certo. É muito triste quando nós vemos alguém contemplar o geral desta forma. A fala que nós traremos aqui hoje não é nenhuma crítica, né, ao pensamento daquele homem, que inclusive era culto, né? Não vai aqui nenhuma crítica, não vai aqui nenhum julgamento. Mas nós teceremos
né, acerca desta frase, ao contrário senso, dentro da palavra de Deus, um comentário que trará para nós uma outra visão, novas perspectivas de vida nesses momentos que nós estamos vivendo. Então foi por isso que o Senhor propôs em nosso coração, e nós estaremos falando nesta noite, né, acerca desse tema. Apesar de tudo, apesar das nossas fraquezas, apesar das guerras, apesar da fome, apesar da corrupção, apesar da miséria, apesar da desgraça, a humanidade deu certo. Podemos ter a plena certeza disso. Nós vamos ler aqui algumas passagens bíblicas que deixam bem claro para nós de que a humanidade deu certo. E não somente a humanidade, mas toda a criação que surgiu pelo poder da palavra do Senhor e que surgiu pelo poder das mãos do Senhor. Então abra a sua Bíblia em Gênesis, se você quiser nos acompanhar e confirmar para ver se o que nós estamos falando é verdade. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos lá para o versículo 10. Esse capítulo é o capítulo da criação do mundo, né? É a história de como tudo começou a existir. Vamos lá no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No início nada existia, mas o Espírito de Deus já se mobilizava sobre a face das águas. Esse aqui se movia sobre a face das águas é o mesmo que dizer, o Espírito de Deus já planejava, já projetava, Deus já concebia, Deus já arquitetava o universo com as suas aves, animais de todas as espécies, a divisão da água e a terra, os céus, ao homem, né? A criação do dia, a criação da separação do dia e da noite. Então, quando esta palavra, esse primeiro versículo diz isso, que o Espírito Santo de Deus já se movia sobre as águas, na verdade está dizendo exatamente isso. Deus já estava arquitetando, Deus já estava projetando, Deus já estava planejando como tudo seria feito. Esses vocabulários que nós usamos aqui é para que nós possamos ter uma compreensão melhor de tudo aquilo que estaremos falando aqui por diante dentro deste tema. Apesar de tudo, a humanidade deu certo sim. Apesar de alguns acharem que não deu certo, apesar de alguns, viverem uma vida totalmente à revelia dos cuidados e do amor e da misericórdia do Senhor, ainda assim a humanidade deu certo. Aí nós vamos lá para o versículo 10 desse mesmo texto. Após o Senhor já ter criado, as luminárias, ali a divisão entre a luz, a separação entre as águas, e a terra. Aí o versículo 10 diz assim: E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ou seja, e viu Deus que era perfeito. Então Deus não faria nada que fosse perfeito que não desse certo. Mesmo o homem quebrando tudo ou quase tudo, mesmo o homem violando regras, violando leis, mesmo assim Deus criou perfeito. E Deus criou para dar certo e tem dado certo. Aí nós vamos lá para o versículo 12. E a terra produziu erva dando sementes conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente
estar nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era perfeito. É mais ou menos como se eu trabalhasse com argila. E eu pegasse ali um barro seco e fosse inspirando e transformasse aquele barro em um ourives, transformasse aquela pepita de ouro em uma joia. E eu fosse fazendo, eu já havia arquitetado tudo, então eu pego aquela criação das minhas mãos, dos meus pensamentos, e eu olho e digo, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como ficou belo, como ficou bonito. Eu gostava de fazer muito isso quando nós tínhamos uma loja de noivas, né? Então as noivas encomendavam seus vestidos lindíssimos e maravilhosos, e a gente ia bordando. Quando chegava da metade por fim, a gente ficava admirando aquilo, a beleza daquilo. Algumas pedras jogadas avulsas, né? Alguns tecidos, então eles eram montados e a gente olhava, era como se fosse algo muito perfeito. O que nós fazemos é como se fosse perfeito, mas é belo. Mas o que Deus fez é perfeito. É perfeito. Aí a palavra de Deus continua lá no versículo 18 e diz assim: e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Mais uma vez Deus fala, cria, e ele diz mais uma vez, e viu Deus, quer dizer, Deus sentiu prazer, Deus sentiu alegria. Deus olhou e gostou do que viu. Deus olhou e gostou do que ele fez. Ele amou tudo aquilo que ele fez, porque ele fez perfeito. Ele fez para dar certo. Depois nós vamos compreender por que muitas vezes algumas pessoas olham e acham que não deu certo. Mas vamos continuar com a palavra de Deus. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aí depois lá no versículo 20, outra vez, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente começaram a produzir conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E aí o versículo termina, e viu Deus que era bom. Quando a gente lê assim, nós não conseguimos ter a profundidade, perceber, ver a profundidade da alegria de Deus. Quando ele vai fazendo cada coisa, quando ele usa o poder da sua palavra, o poder do haja, e cada um daquilo vai existindo, e tudo aquilo que ele vai falando começa a surgir. Por muito que nós possamos imaginar, ainda é pouco, ao pensarmos no prazer, no êxtase de Deus, ao contemplar o poder da sua palavra, fazendo existir tudo isso que nós temos, tudo que já foi descoberto e aquilo que ainda não foi descoberto. Aí o versículo 22 diz assim, e Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Olha que coisa que extraordinária. Deus somente não criou, mas ele sentiu prazer na sua criação. Deus não somente sentiu prazer na sua criação, mas tudo que ele fez foi perfeito. Ele percebeu, ele sentiu que era muito bom, e ele permitiu que isso fosse deixado escrito para nós.
Mas ainda tem algo muito maior e muito mais sublime, que é o que está contido no versículo 22, o início do versículo 22 de Gênesis 1. E Deus os abençoou. Aqui está falando dos animais, dos insetos, dos répteis. Aqui está falando da divisão das águas, aqui está falando das luminárias, aqui está falando da luz, aqui está falando da terra, aqui está falando de tudo aquilo que o Senhor criou pelo poder da sua palavra. Ele criou tudo, ele teve alegria, ele teve prazer em tudo que ele criou, ele amou tudo que ele criou, ele fez tudo perfeito e ainda ele abençoou tudo que ele criou para deixar para nós. Mas vamos a algo que ainda mais nos interessa. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Eu não sei se você conseguiu aí enumerar quantas vezes, após uma criação do Senhor, ele diz que foi bom o que ele fez, que ele amou o que ele fez, que ele gostou do que ele fez. Aí nós vamos lá para o versículo 28. Deus os abençoou outra vez. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar. De quem a palavra de Deus está falando aqui? No versículo 28. Vamos voltar ao 26? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Nós já percebemos no versículo posterior que o Senhor fez e abençoou também. Não somente todos os seres viventes, mas a humanidade. Nós vamos ver como isso aconteceu de uma forma bem superficial, né? Porque não dá para entrar em tantos detalhes aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro nós precisamos observar aqui que Deus não diz assim: eu faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Mas Deus usa aqui o plural. Ele diz assim, como não? É uma combinação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E é por isso que ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Outra diferença aqui. Aqui agora ele não diz assim, haja homem, haja mulher. Não, ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso aqui é um diferencial tremendo entre você e o restante da criação, os outros seres viventes. Quer sejam animais, quer sejam répteis, quer seja o que for. A própria natureza. Aqui há uma diferença muito grande. Tudo que Deus fez outrora, ele fez com o poder da sua palavra. E nada do que ele fez outrora, ele fez com a imagem e semelhança dele. Mas aqui agora, ele passa a fazer algo tremendo, algo extraordinário. E antes de fazer, ele faz aqui uma convocação. Agora nós já fizemos tudo, o universo está completo, o mundo está pronto. Então nós vamos fazer aqui a coroa da nossa criação. Nós vamos fazer aqui algo que vai coroar, que vai embelezar, algo que vai manifestar o nosso poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então aqui não é só Deus, não é só Deus Pai, não é só Deus Espírito, é a Trindade. E aí a palavra de Deus continua dizendo, a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. É bem verdade que no Jardim do Éden o homem quebrou, o homem violou
O homem profanou essa criação. Mas algumas coisas ainda ficaram dentro de nós. Deus é eterno. Nós também somos eternos. Creia. Comece a crer que todo esse diferencial ao sermos feitos traz em nós a essência de Deus. Uma partícula de Deus. Todo ser humano, ele nasce com um vazio muito grande por causa do pecado, da desobediência do ser humano. E o seu espírito, o espírito do homem, anseia por algo maior, por algo que preencha o vazio do seu coração. Todo ser humano, quando começa a ter entendimento, ele começa a andar, ele começa a buscar algo que preencha aquele abismo, aquele profundo vazio que tem dentro de si. Sede de Deus, vontade de Deus. E essa sede é o nosso espírito que aspira por Deus dentro de nós. Aí a palavra de Deus continua dizendo: conforme a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mesmo quebrada, um dia essa imagem e semelhança foi resgatada na cruz do Calvário através de Cristo Jesus, o seu Filho. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Percebe uma outra diferença do ser humano para toda a outra criação? Percebe? A outra criação, o Senhor manda multiplicar, crescer, multiplicar, os peixes encherem os rios e os mares. Mas aqui o homem, né, a humanidade, há algo muito mais especial para nós. O Senhor está dando a nós autoridade, poder para dominar sobre todas as coisas, poder para cuidar de todas as coisas. Uma planta não tem como cuidar da outra. Mas você e eu temos como cuidar de toda a natureza que o Senhor criou, de todo o universo que o Senhor criou, e ainda cuidarmos um dos outros. Nós podemos fazer isso, porque essa foi a ordem do Senhor para conosco. E Deus não faria nada que fosse um fracasso. Deus não faria nada que não desse certo neste mundo e nesse universo. Nada. Nada. Então Deus criou aí, o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem e à semelhança de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. No capítulo posterior vai trazer os detalhes dessa criação. Nós não vamos entrar nele. Nós queremos falar um pouquinho, apesar de tudo, a humanidade deu certo sim. Para isso a gente tem que ver isso aqui, ok? Essas passagens bíblicas. Aí depois que a palavra de Deus diz macho e fêmea os criou, aí o versículo 28, vamos repetir, que lemos no início. Para compreendermos, né, a diferença nossa do restante da criação. Aí o versículo 28 diz: Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que dá fruto, de árvore e de semente, servos-ão para mantimento. Nós não vamos seguir no texto, nos textos, porque nós queremos nos delimitar exatamente aqui. Então nós precisamos compreender que nós fomos criados pelas mãos de Deus, que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, que Ele nos deu autoridade para nós podermos dominar sobre tudo e sobre todas as coisas. Então isso aí nos diferencia de todos os animais, de toda a criação, de todo o restante da criação.
E quando a palavra de Deus diz assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, há também algo que nos diferencia do restante da criação. Seres racionais, seres pensantes, seres criadores, seres inventores, que os animais não têm esse poder. Eles podem fazer no sentido da repetição, de forma repetitiva. De tanto você ensinar, ele vai repetir. O macaco repete, o papagaio repete, né? O cãozinho repete. Mas não é porque ele tenha inteligência. Não é porque ele tenha conhecimento. E esse conhecimento nos faz sonhar, nos faz pensar em algo maior, nos faz almejar, nos faz lutar por aquilo que o Senhor coloca em nós como projetos seus para as nossas vidas. Mas o que tem a ver esse texto, de uma forma mais fundamentada, com o tema missionário? Nós vamos contar para você agora uma ilustração, seria mais ou menos tipo uma parábola, né? Para que você compreendesse melhor o que é que eu e milhares de pessoas ainda vê que, apesar de tudo, a humanidade deu certo sim. E dará sempre certo. Conta-nos uma história, né? De que certa vez havia uma senhora e ela era aquele tipo, né, de vizinha que quase ninguém gostaria de ter. Somente aqueles que gostam de orar mesmo, né, para ver a mudança, é que não teria muito problema em tê-la. Então, nessa história, né, diz que aquela mulher, ela mantinha as janelas da sua casa, né, as vidraças, né, os vitrais da sua casa, ela sempre mantinha fechados, principalmente aqueles que davam acesso à visibilidade, né, das casas vizinhas. Ela nunca abria, ela sempre mantinha as vidraças da sua casa fechadas. Acontece que ela sempre olhava para uma determinada casa, a casa de uma sua vizinha, e ela ficava estarrecida com a sujeira que estava na vidraça da casa da sua vizinha. E ela comentava para todas as pessoas: olha aquela casa, olha, a gente olha daqui, a gente percebe como está suja a vidraça daquela casa. Aquela mulher é porca, que mulher cebosa, que mulher nojenta, aquela mulher nunca limpa a vidraça da sua casa. Olha a frente daquela casa, né? Olha os muros daquela casa, tudo muito sujo, tudo muito encardido. Será que aquela mulher, será que essa vizinha nunca vai ter o cuidado de limpar, né, os vitrais, as janelas da sua casa, as paredes da sua casa? Será que ela nunca vai conseguir fazer isso? E ela fazia isso repetitivamente, ela sempre fazia isso todos os dias, né? Ela ia lá e olhava, né, pelo vitral da sua casa, pelos vitrais da sua casa, e aquilo ali permanecia do mesmo jeito como sempre, muito sujo. As janelas da vizinha dela, as paredes da vizinha dela, a parte do muro que ela tinha acesso, né, a conseguir ver, a visualizar, estava tudo muito sujo. E ela estava sempre comentando sobre isso com a sua família. Mas conta-nos que chegou um período, né, naquele lugar, naquela cidade, que a temperatura subiu demais, era muito quente ficar dentro de casa, o calor era horrendo, as pessoas não suportavam ficar dentro de casa. E um dia o pai de família, né, o esposo daquela mulher, chegou praticamente no horário do almoço e ele se sentiu muito aflito, ele se sentiu muito agoniado, ele não aguentou ficar, então ele saiu abrindo todos os vitrais, ele saiu abrindo todas as janelas da sua casa. E aquela senhora, né, terminou de fazer almoço e quando ela percebeu, as janelas da sua casa, os vitrais da sua casa estavam todos abertos. E ela saiu correndo para primeiro fechar o vitrô, né, os vitrais das janelas que davam acesso à casa da vizinha, que era muito suja.
E para espanto dela, ela se espantou quando ela olhou, né? A janela estava aberta, ela olhou e ela, meu Deus, a vizinha limpou os vidros, os vitrais da sua casa. A vizinha pintou a sua casa, o muro da vizinha está limpo. Ela pintou e eu nem vi o dia que ela pintou. E ela voltou, terminou o almoço, colocou a mesa e quando a família toda sentou para fazer a refeição, ela disse: vocês viram que a vizinha lavou as janelas da sua casa, estão todas limpinhas. Até parece que a casa da vizinha agora é a mais bonita da rua. Vocês viram que ela pintou a parede dela? Vocês viram que ela pintou o muro da casa dela? Está tudo novo. Ah, os filhos olharam para ela: não, mãe, eu não acredito. E o marido entrou imediatamente e disse: filha, a casa da vizinha sempre esteve limpa. Os vitrais da casa da vizinha sempre esteve limpa. A diferença é que agora você está olhando a casa da vizinha com os vitrais da sua casa, meu amor, abertos. Os vitrais da nossa casa não estão fechados. E o filho, né, um dos filhos adiantou rápido: tá vendo, mamãe? Eu acho que agora era bom a senhora cuidar e lavar os blindex, os vitrais, as janelas da nossa casa. Porque a sujeira que você via na casa da vizinha, mamãe, não era da casa da vizinha. A sujeira era a sujeira que estava nos vitrais da nossa casa. A humanidade deu certo, sim. E como deu certo? Vai depender de qual janela você vai olhar a humanidade. Vai depender de que lado você está para contemplar este mundo. É bem verdade que cheio de maldade, cheio de perversidade, cheio de pecado, cheio de iniquidade. Bem verdade. Mas isso não quer dizer que a humanidade não deu certo. Mas será por quê? Porque nós temos duas janelas que nós podemos olhar e contemplar a humanidade. A janela dos olhos de Deus. Essa nós podemos olhar e contemplar a humanidade. E quando nós olhamos para este universo, quando nós olhamos para este mundo, pelos olhos de Deus, né? E aí, para olharmos e vermos e contemplarmos a humanidade pelos olhos de Deus, nós precisamos de uma palavrinha aí apenas com duas letras, fé. A gente vai tentar falar rapidamente sobre ele. Mas também nós temos uma outra janela. A janela da evolução. Darwin. Que janela é essa, missionário? Nós vamos falar primeiro dela, né? Primeiro nós vamos falar desta janela. E aí depois nós vamos falar da janela que nós vamos olhar nos vitrais dos olhos de Deus. Essa janela que os vitrais estão limpos. A dos olhos de Deus estão limpos. Mas também nós podemos olhar pela janela da evolução. Charles Darwin. Ele é o autor da teoria da evolução. Sobre a origem, né, das espécies através da seleção natural, que foi publicada em 24 de novembro de 1859. Que contrapôs a versão cristã da criação do mundo e tornou-se um dos cientistas mais combatidos da época. E então, no ano de 1859, foi dado o maior radical de todos os golpes contra a ordem mundial divina. O cientista inglês, ele publicou sobre a origem das espécies através da seleção natural, obra na qual havia trabalhado por 20 anos.
A história da criação do mundo proposta por Darwin tornou-se um best-seller da noite para o dia. Então, os primeiros 1.250 exemplares de impressos estavam esgotados no dia seguinte. Da noite para o dia, esgotaram-se todos. E mesmo apesar de todos os protestos, a teoria, darwiniana se impôs no meio científico. E então vieram as provas apresentadas por ele, que pareciam por demais concluentes para serem contestadas. Variação, seleção, quem estuda, principalmente história, geografia, ciências, sabe do que nós estamos falando. Variação, a seleção, estabilização, da seleção, repetidamente. E o pior, o acaso, a teoria do acaso. Darwin afirmava que as espécies são criadas e exterminadas a partir do princípio da tentativa e do erro. Olha, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, ele teve prazer naquilo. Ele se alegrou com tudo que ele fez. Ele fez tudo projetando. Lembra lá de Gênesis capítulo 1? Quando o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, ou seja, quando o Espírito de Deus já planejava, arquitetava, projetava tudo. Aí vem Darwin aqui e diz que não, que tudo é produto do acaso. É tudo produto do acaso. E ele traz o princípio da tentativa e do erro. Seres vivos superiores desenvolvem-se assim a partir de formas menores. A evolução tem como base esse princípio. Foi também considerada válida para os seres humanos. Então o ser humano foi nivelado a todo o restante da criação. Nós somos produtos do acaso. Então tinha ali um macaco, e por acaso o macaco evoluiu e surgiu o homem. Essa é a teoria desse cientista que até hoje, em muitos estados dos Estados Unidos, ainda é defendida. E é proibido ensinar algo diferente. É proibido. Essa é a janela suja. Essa é a janela escura. Essa é a janela tenebrosa. Essa é a janela do caos. Essa é a janela da temeridade. Essa é a janela do inviável. Essa é a janela da frustração. Essa é a janela do fracasso. Essa é a janela da derrota. E o que mais diz essa teoria? Segundo Darwin, não somos nada além de mamíferos que caminham eretos. Então você para pensar um ser humano acreditando nisso. Eu não sou nada além de um mamífero que caminha ereto. É lógico que quando vierem as tempestades, quando vierem as dificuldades, quando eu perceber que as pessoas não me amam, que as pessoas não gostam de mim, quando vier sobre mim a morte de meus familiares, quando vier sobre mim o desemprego, quando vier sobre mim as frustrações, quando eu não for amado por quem eu quero ser amado ou amada, é lógico que a primeira coisa que dentro, olhando por esta janela, pela janela de Darwin, é lógico que eu vou imediatamente, ou talvez nem imediatamente, eu vou construir uma tese dentro dos meus pensamentos. Eu vou construir uma tese dentro de mim. E então eu vou começar a olhar os outros como eu me vejo. Um nada. A projeção de um acaso. Fruto de um macaco. Eu não vou ser nada. E aí vem a questão do que nós falamos aqui no início. O vazio profundo dentro de si. A ausência de Deus. A ausência do Criador. Porque para que o Senhor possa morar dentro de mim, dentro de você, você precisa crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Então, nesse momento de caos, de ruína, de desgraça, de miséria, mesmo assim a humanidade deu certo, porque ainda há esperança. E a minha e a sua esperança está em Cristo Jesus. E Deus não fez nada para não dar certo. Nada. E essa teoria foi o choque do século. E todos se contemplavam e completavam. Alguns que já eram vazios diziam: pronto, achei o meu caminho, achei a origem da minha existência, agora eu vi de onde eu vim, agora eu percebo de onde eu vim, mas falta alguma coisa, não dá para saber para onde vai. Se você crê que você veio do macaco, que você é um ocaso da criação, ok, então você sabe de onde você veio, mas para onde você vai? Então, quando chega esse questionamento em nós, aí vem o caos. Eu vou olhar para o meu marido, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para o meu bairro, eu vou olhar para a minha sociedade, eu vou olhar para as pessoas e eu não vou ver esperança. Eu só vou ver um caos, porque eu sou um caos. A minha origem é um ocaso. Então, não tem nada para dar certo. Na verdade, as maiores chances é para não dar certo. Essa é a janela tenebrosa. Essa é a janela suja. É a janela escura. É a janela da frustração. Repetimos, não estamos aqui julgando nada e nem ninguém. Pegamos essa frase porque ela é muito atual. E a trouxemos para a palavra de Deus. O homem deixava de ser a imagem e a semelhança de Deus para tornar-se um sucessor do macaco. Então, qual é o meu futuro como sucessor de um macaco? O que me aguarda? O que me espera? Por mais que eu tenha evoluído, para onde que eu vou como sucessor de um macaco? Essa é a janela suja, essa é a janela escura, essa é a janela tenebrosa, essa é a janela da ruína, da desgraça e até mesmo da morte precoce. Na época, Darwin não teve a coragem de dizer isso abertamente, embora certamente ele dava espetáculo a respeito, né, da questão da evolução do macaco. Então, levado pelo espírito pesquisador de seu tempo, o cientista inglês passou 5 anos dando a volta ao mundo a bordo do seu navio. Nessa viagem, ele recolheu toda a gama de informações e observações que depois viriam a ser sistematizadas e categorizadas ao longo de sua vida. Para isso, o pai da teoria da evolução examinou mais variadas formações geológicas, bem como a multiplicidade de organismos fósseis encontrados nos diversos continentes e ilhas que ele visitou. Depois nós vamos publicar, né, esse artigo no grupo da igreja. Me lembrem, porque aqui não dá para falar sobre todo esse artigo. Então aí, não é que nasce, não é que surge, mas fundamenta o sentimento e o pensamento do ateísmo. O ateísmo não é que eu não creio em nada. Não, o ateu, ele crê em alguma coisa, ele acredita em alguma coisa, e o que ele acredita é que Deus não existe. É nisso que ele crê. Ele crê que Deus não existe. Então pode até saber ou achar que é um ocaso da evolução, mas nunca vai saber, nunca sabe para onde vai. Nunca sabe o que será da sua existência, o que será da sua vida, qual será o seu futuro. Nunca sabe. E então aí bate o quê?
o pânico. Aí bate o quê? O desespero. E, amados irmãos e amigos, isso aí não depende de classe social. Não depende. Isso aí não depende de cultura. Isso aí não depende da conta bancária que você tem. É uma crença que nasce no coração do ser humano, que não o permite ver a grandeza da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus para com a sua vida. Quando nós olhamos para a humanidade da janela de Darwin, aí o que é que vem sobre nós? Decepções, frustrações, perseguições, calúnia, enfermidades, catástrofes, peste, abandono, solidão, vazio, dor e morte. Porque eu olho por esta janela e não há esperança. Eu olho por esta janela tenebrosa e não tem futuro. Eu generalizo o que é uma exceção. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu não consegui fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu sou um fracassado, eu sou uma miséria, eu sou uma desgraça, eu sou uma fracassada, nada do que eu faço dá certo. Porque eu fico espelhando a minha vida nos outros. E quando eu espelho nos outros, eu estou olhando para mim. Porque eu mesmo entendo e compreendo que não sou nada, que eu não sou ninguém. Que não há Deus, que não há nada de Deus em mim. Que a essência do Senhor não está em minha vida. Então não há esperança. Então não há saída para mim. Então é por isso que essa frase, ela encontra guarida no coração de muita gente. A humanidade não deu certo. Você acha que Jesus, que você comemoraria a Semana Santa, que você comemoraria o Natal, para um projeto que não daria certo? Você acredita mesmo nisso? Você acredita de quem você veio? Você foi feito pelas mãos de Deus, é criação do Senhor. Você é um corpo e nele mora um espírito que é tendencioso a buscar Deus. Tem sede de Deus, tem ânsia de Deus e às vezes não sabe como encontrar. Aí mergulha, né, na banalidade de tudo que não presta. E quanto mais mergulha nessa banalidade de tudo que não presta, mais o vazio vai aumentando, vai aumentando. Mas na hora que você abre essa janela suja e impura, você contempla, você consegue ver do outro lado a clareza, a beleza da graça, da bondade, do cuidado e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então nós passamos para olhar, né, do outro lado a partir de nós. Como aquela mulher olhava a janela, olhava a casa da vizinha a partir da janela dela, a partir da sujeira que estava na janela dela. E a sujeira que estava na janela dela não sujava somente a janela da vizinha, mas sujava toda a parede, sujava o muro, sujava tudo. Quer dizer, generalizava. Mas no dia que aquela mulher, que alguém daquela casa abriu aquela janela e ela pôde contemplar a casa daquela mulher, como ela era, então ela diz: é até mais bonito do que a minha casa. Mas o problema não estava na casa da vizinha, o problema estava na casa dela. Então o problema não está no que o mundo pode ser diante da minha visão, o problema está na minha visão. Se eu tenho a visão dos olhos de Deus ou se eu tenho a visão dos olhos de Darwin. O que é que eu estou vendo? De onde é que eu estou olhando as coisas? Ah, missionária, mas tem aí um caos, tem aí um vírus que diz que foi criado, né, no laboratório, na China. Tem um vírus aí que está matando tudo, mas a minha e a sua esperança não pode estar nas coisas e nos fatos deste mundo e deste universo.
Nós precisamos começar a ver a humanidade, a ver a criação das mãos e do poder da palavra de Deus com os olhos de Deus, com a visão de Deus. E quando nós começamos a olhar com a visão de Deus, nós começamos a ver logo. Ninguém é perfeito. Não é que ninguém não presta. Nós começamos a perceber, ninguém é perfeito, mas se ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita. Isto é quando nós passamos para o outro lado e começamos a ver tudo dos vitrais dos olhos de Deus. Então, se eu não sou perfeita e ninguém é perfeito, o que é que eu tenho que fazer para as coisas melhorarem? Uma outra coisa que nós começamos a ver no mundo lá fora, ou seja, nos vitrais e nas paredes do vizinho, nada está perdido quando nós olhamos com os olhos de Deus. E a pergunta aqui nesta noite é: você está de que lado? Do lado de qual vitrô? Do lado de qual blindex? Eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas também nada está perdido. Então a humanidade deu certo sim, porque nada está perdido. E uma outra coisa que nós visualizamos quando nós começamos a olhar este universo, este mundo, esta humanidade com os olhos de Deus. Mesmo estando no fundo do poço, ainda há esperança. Porque quem está em mim é Cristo Jesus. Então ainda há esperança. Finalizando, nós queremos dizer para você: não desista nunca do outro. É ali o fato de que ninguém é perfeito. Então, se ninguém é perfeito, você não pode desistir dele. Você não pode desistir dela. Não tem jeito pro meu marido, não tem jeito pra minha mãe, não tem jeito pra minha vizinha. É tudo pro inferno, é tudo uma miséria, é tudo uma desgraça. Quando eu faço isso, eu estou olhando do outro lado, mas eu estou olhando, a minha percepção é da janela do caos. É da janela do improvável. É da janela do acaso. É da janela da coincidência. Com Deus, com o Senhor não tem coincidência. Com o Senhor tem providência divina. Então esse caos, essas mortes, isso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, o que é? É uma providência. É uma providência. É uma providência para nos trazer para dentro das nossas casas. É uma providência para valorizarmos o nosso lar. É uma providência para valorizar a nossa família. É uma providência para fazer uma limpeza nas janelas da nossa vida, da nossa existência. É uma providência para nos alinharmos mais com Deus. É uma providência para nos santificar. É uma providência para entregar os nossos corações, para entregarmos as nossas vidas ao Senhor. E deixar que Ele seja o piloto da nossa existência. No segundo tópico da visão de quem olha pelos olhos, a janela limpa, os vitrais limpos, os blindex limpos, né? Que consegue olhar este universo pelos olhos de Deus. E que aí a gente trouxe, eu não sou perfeita, né? E aí sobre esse eu não sou perfeita, ter um olhar de misericórdia e de esperança para si mesmo. Para si mesmo. Ou seja, nesse momento, quando tudo tendencia a nos abater, quando tudo tendencia a nos destruir, quando nós olhamos e que nós não vemos saída, quando a profundidade da dor da nossa alma é muito maior do que as nossas próprias forças, então nós nos agarramos àquela pequenina palavra que falamos no início, fé. E então ela se agiganta, porque a janela pela qual nós estamos olhando todas as lutas, desafios, problemas, é pela janela dos olhos de Deus.
E Ele é o nosso socorro bem presente. E nós queremos encerrar esta fala aqui neste momento com uma passagem bíblica lá de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Eu digo que é Paulo, né? Não se tem certeza de quem escreveu esta carta, né? Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo. A primeira parte diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova, é experimentar, é esperar e vivenciar pelos olhos da fé. Então quem veio da origem, quem teve a origem na teoria de Darwin, quando chega esse momento, fracassa, entrega os pontos, arreia mesmo, mergulha na bebedeira, mergulha em tudo quanto é tipo de desgraça, porque não vê esperança, não vê saída. Nós queremos fazer um apelo para você nesta noite. Cristo é a nossa única esperança. Não são os nossos governantes, não é o nosso pai, não é a nossa mãe. Eles contribuem, a nossa igreja contribui, mas a minha e a sua esperança é Cristo Jesus. Comece a olhar as coisas do lado do vitral limpo, com os olhos de Deus, e você só consegue fazer isso se você abrir o seu coração nesta noite e dizer: Senhor, eu nem compreendi tudo, mas eu quero tudo isso para minha vida. Eu quero abrir a janela da minha existência e eu quero ver o universo, eu quero ver os projetos que tu tens para mim com a tua visão, Senhor, não com aquilo que eu tinha sobre mim mesmo e na qual eu baseava toda a humanidade. E resumindo isso eu entrego a minha vida a ti, eu entrego o meu coração a ti, e eu permito, eu autorizo, eu deixo o Senhor cuidar da minha vida, mas doravante, a única coisa que eu quero, Senhor, é adentrar a tua teoria. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aí quem disse foi Jesus. Entrega seu coração a Ele nesta noite. Deixa Ele cuidar de você. Permita que a fé seja o vitrô, seja o blindex ampliado na sua vida e na sua existência, para que mesmo no momento de caos, você nunca venha dizer: a humanidade não deu certo. Porque quando eu digo que a humanidade não deu certo, eu estou dizendo assim: eu não dei certo. Eu sou um fracasso. Isso não depende de dinheiro, não depende da posição social, não depende da casa que você mora, da mansão ou do casebre que você mora. Isso depende de que lado que você está, o que você quer ficar. Eu decidi, com 12 anos de idade, eu decidi de que lado eu queria ficar. E pensa no sucesso que foi amar e servir ao meu Deus. Aquele que abre, né, a janela da minha esperança. Aquele que, mesmo nos momentos mais tenebrosos, não me deixa cair. Aquele que me faz ver, inclusive, os problemas, as dificuldades, as limitações, e quando chegar a morte também, porque nós todos passaremos pela morte física. Não queira passar pela morte eterna. E para não passar pela morte eterna, você tem que fazer o que nós falamos antes. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele tudo fará. Entrega a tua vida ao Senhor e deixa ele conduzir a tua existência. Então, a humanidade deu certo sim, mas depende de que lado você está. Qual é o vitral, de qual vitral que você está olhando? De onde é que você está olhando e contemplando este universo e contemplando esta humanidade? Seja um baluarte nas mãos do Senhor. Seja a bênção nas mãos do Senhor.
Ainda há esperança. Nada está perdido. Mesmo eu não sendo perfeito, e ninguém da humanidade, do mundo, e nenhuma criação é perfeito. Porque Deus fez perfeito, mas quando o pecado foi gerado lá no Jardim do Éden, quebrou, violou essa perfeição. Mas quando Jesus veio a este mundo, como cumprimento da promessa de Deus para nós, ele nos resgata. Ele nos justifica. E justificar é exatamente isso. Eu tenho uma dívida e mesmo sem merecer, aquela dívida minha é perdoada. É exatamente isso que Jesus faz conosco. Então eu volto ao meu estado quo. Eu volto ao meu estado de antes, sem nenhuma dívida. Então os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. E quando eles são perdoados em Cristo Jesus, eu passo a ter uma nova visão do mundo. Eu começo a ver a humanidade, eu começo a ver o mundo com os olhos, com a visão, com o amor e a misericórdia de Deus. Deixa o Senhor cuidar das suas lutas. Eu tenho um filho, estudou em São Paulo, né, e passamos muitos perrengues, muitas lutas, e alguns momentos ele chegava a dizer assim: mãe, essa luta não é mais nossa, porque a gente não dá mais conta dela. Essa luta agora é do Senhor, essa luta agora é de Deus, é do Senhor dos Exércitos. Então nós não vamos mexer com ela não, nós não vamos tentar resolver isso aí não, vamos colocar nas mãos dele e ele vai resolver para nós. E não dava outra, o Senhor resolvia para nós. É tanto que aqui nós estamos, hoje ele é casado, formado, e tudo aí para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Domingo, mais ou menos, acho que às 20 horas, às 19 horas, no domingo às 19 horas, teremos o nosso culto. Estamos vendo a possibilidade de termos também uma vigília, assim como nós estamos fazendo, né? E daremos continuidade, mesmo longe um dos outros, mas com os nossos corações, o nosso espírito interligado um ao outro, porque nós estamos do lado de cada janela com seus vitrais limpos. Cristo Jesus é a nossa única esperança. Senhor nosso Deus, contempla cada coração, forja, Senhor, a Tua palavra no coração de todos aqueles que estiveram ao alcance dessa ministração, de todos aqueles que ainda assistirão, de todos aqueles que ainda a receberão, Senhor. Forja, Senhor, a esperança, Senhor. Não permitas que mais ninguém venha achar que a humanidade não deu certo, Senhor. Senhor, nos faz olhar este universo, nos faz olhar este mundo com os Teus olhos, Senhor. Alcança, Senhor, o coração daqueles que nesta noite fizeram a sua decisão a Ti, entregaram os seus corações a Ti, Senhor. Contempla com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Confirma, Senhor, os Teus desígnios e os Teus propósitos, Senhor, para todas essas vidas, como Tu confirmaste para a minha vida e para a vida da minha família, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos irmãos, guarda os nossos familiares, guarda a nossa casa, e que tão somente a Tua vontade seja preponderante sobre o nosso lar, na autoridade que é no nome santo e perfeito de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que Ele lhe contemple com graça, compaixão e misericórdia. E se alguém entregou a sua vida a Jesus depois desta ministração, fale conosco, né? Vai lá no privado, vai no message e passa: missionário, eu entreguei a minha vida, missionário, eu reconciliei-me com Cristo. Eu estou compreendendo agora que eu estava olhando, eu estava vendo o mundo, eu estava me vendo fora do olhar de Deus, fora da visão de Deus. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou um objeto, eu não sou fruto do acaso. Eu sou criação das mãos perfeitas e graciosas do Senhor Deus dos Exércitos, o meu e o nosso Criador. Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida é só perguntar para nós, tá bom? Deus abençoe.